sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast, A Patridia. Esse tem por objetivo questionar e analisar a responsabilidade civil e democrática dos apátridas. Eu sou Dávila Lohane e vou apresentar meus parceiros dessa edição. Ayane Mascarenhas, Betânia Maria, José de Arimateia, Leomi Aquino e Marcos Neves. Somos acadêmicos do 4º período de Direito, do Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão, orientados pela professora Emília Neri, de Direito Internacional Público e Privado. Grande parte da responsabilidade é atribuída pela pouca informação do público, em geral sobre o assunto dessa forma. Recebe nos meios de comunicação pouca atenção. Outro sim, questões relevantes como líderes, asilados, imigrantes, refugiados, entre outros. Recebem determinada atenção da imprensa, a Patridia, apesar de igual importância, não tem tema dos veículos de comunicação. Porém, quem pretende aprofundar-se na seara do direito internacional, dos direitos humanos, pode se deparar com números assustadores referentes ao tema. Esse podcast faz questionamentos sobre o fenômeno da patridia no mundo contemporâneo. Partindo do seu conceito e classificação, discorremos sobre a temática. Todavia, a patridia teve seu reconhecimento como um problema mundial. Na primeira metade do século XX, podem se tornar apátridas por diversos motivos. Disputa entre os estados sobre a condição jurídica de pessoas, marginalização prolongada de populações durante o processo de independência ou traçado de novas fronteiras nacionais. Enfim, profundas mudanças nas relações internacionais. Conceito e classificação. Denomina-se apátrida, segundo a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, o indivíduo que não é considerado pátrio por qualquer Estado, conforme a sua legislação nacional. Dessa forma, trata-se daquele que não possui nacionalidade formal ou cidadania, seja aquele juridicamente que é ausente de pátria. Nesse sentido, o vínculo do indivíduo para com um Estado inexistente e, por isso, é impossibilidade de proteção e tutela diplomática. A situação que afeta negativamente os diversos aspectos de sua vida. Segundo os dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, existem hoje cerca de 12 milhões de apátridas em dezenas de países, sendo que metade desse número se refere às crianças. Os quantitativos e informações são incertos, dada a dificuldade de apuração nos diferentes países. Para aprofundarmos essa temática, convidamos o Dr. Fábio Silva Diniz, especialista em Direito Civil. Olá, Dr. Fábio, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Fábio Diniz, atuo há algum tempo no Direito Civil e é um enorme prazer poder contribuir para o trabalho de vocês. Questionário aplicado ao convidado. Dr. Fábio, como vivem os apátridas e suas dificuldades de se encaixarem na burocracia do mundo moderno? Bem, segundo os dados da Acnu, existem hoje cerca de 12 milhões de apátridas em dezenas de países no mundo, sendo que metade desse número se refere a crianças. Quantitativos e informações são incertos, dada a dificuldade de apuração nos diferentes países. Estes são muitas vezes relutantes ou incapazes de fornecer informações, e poucos dispõem de mecanismos capazes de produzir um registro dos apátridas existente em seus territórios. Uma pesquisa sobre a apatridia, realizada pela Acnu em 2003, confirma que nenhuma região do mundo está isenta dos problemas que geram a apatridia, ainda que aproximados os números são impressionantes. Como se explica, ainda hoje, a existência de pessoas sem pátria? E quais as causas e os efeitos jurídicos de tal fenômeno? Bom, a apatridia teve seu reconhecimento como problema mundial na primeira metade do século passado. E ela pode ocorrer por diversos motivos, como disputa entre estados sobre a condição jurídica de pessoas, marginalização prolongada de populações durante processo de independência ou traçado de novas fronteiras nacionais, enfim, profundas mudanças nas relações internacionais. Ao redor do mundo, várias políticas de caráter discriminatório ameaçaram a integridade dessas pessoas, principalmente no Oriente Médio. Legislações que resultam em segregação por razão de gênero acabam por expor indivíduos ao perigo da apatridia. No Iraque, durante o regime de Saddam Hussein, por exemplo, foi privado a muitos o direito de nacionalidade. Doutor, quais são os direitos e deveres das pessoas apátridas no território que reside? Bom, Dávila, nos termos da Convenção, além dos direitos
os apátridas também possuem deveres, como por exemplo, a obrigação de respeitar as leis e regulamentos do país em que se encontram, assim como as medidas adotadas para a manutenção da ordem pública. Em seu artigo 12, a Convenção garante que o apátrida será submetido às normas do Estado do seu domicílio ou, na falta destas, às de seu país de residência. Deve-se então haver uma relação de respeito mútuo entre o Estado contratante e o apátrida, de modo a se evitar qualquer tipo de preconceito ou tratamento diverso em relação ao cidadão nato. Assim como os apátridas possuem deveres em relação aos estados que os recebem, assim também possuem obrigações. O país recebedor, segundo os artigos 21, 22, 23, 24, 27 e 28 da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, deve oferecer ao apátrida, respectivamente, habitação, ensino, assistência pública, trabalho e previdência social, documentos de identidade e viagem, dentre outros. Dr. Fábio, como o senhor vê a erradicação no Brasil? Pois bem, nos últimos anos, o Estado brasileiro tem empreendido esforços sistemáticos para a erradicação da apatridia. O Brasil é integrante de ambas as convenções internacionais das Nações Unidas sobre a apatridia, tanto a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, quanto a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia de 1961, a qual foi promulgada por meio da edição do Decreto número 8.501, assinado pela ex-presidenta da República Dilma Rousseff, no dia 18 de agosto de 2015, dia este que era comemorado o Dia Mundial Humanitário. Além disso, em 2007, a emenda constitucional número 54 solucionou o problema dos chamados brasileirinhos apátridas, filhos de brasileiros nascidos no exterior e que não conseguiam adquirir uma nacionalidade. O Brasil passa então a conceder a nacionalidade brasileira a todas as pessoas nascidas em seu território, inclusive filhos de imigrantes, além de também reconhecer como brasileiros os filhos de seus nacionais nascidos no exterior. Em quais situações pode ocorrer a expulsão de um apátrida? Olha, os estados partes não expulsarão os apátridas que se encontrem legalmente nos seus territórios, a não ser por razões de segurança nacional ou de ordem pública. A expulsão de uma apátrida só se fará em execução de uma decisão tomada em conformidade com os procedimentos legais vigentes. O apátrida, a não ser que razões imperiosas de segurança nacional a isso se oponham, deverá ser autorizada a apresentar provas capazes de o livrar de culpa, a interpor recurso e a fazer-se representar para esse efeito perante uma autoridade competente ou perante uma ou mais pessoas especialmente designadas pela autoridade competente. Os estados partes concederão a esse apátrida um prazo razoável para procurar obter a admissão legal em outro país. Os estados partes poderão aplicar durante esse prazo as medidas de ordem interna que considerem necessárias. O problema da apatridia em âmbito internacional considera-se um fator constante em outros países. Como o senhor vê essa situação? Esse problema dos apátridas é comum realmente em muitos países africanos, no sul e no sudeste asiático, no bloco do leste, devido às recentes mudanças políticas na região e nas Américas. No contexto nacional, há muitos imigrantes na condição de apátridas que procuram o Brasil e que, na busca por abrigo, emprego e informação, acabam recebendo ajuda de organizações locais e internacional. Doutor, se essa situação é muito comum em alguns países, então como se vira uma apátrida? Olha, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, a apatridia é desumana, porque fere o acesso aos direitos básicos e a participação na sociedade. Estima-se que existam cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo que não possuem nacionalidade, ou não têm sua nacionalidade reconhecida por qualquer país. Então, de acordo com a ONU, a condição de apátrida se verifica em alguns casos específicos, que são os seguintes: quando se modificam as fronteiras territoriais ou de soberania entre estados, quando se perde a própria cidadania sem renunciá-la expressamente, ou quando se renuncia expressamente à cidadania sem adquirir uma nova, quando existe um conflito de leis, e também ser filhos de apátridas. Como se protegem o direito dos apátridas? Apesar do artigo 15 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmar que todo indivíduo tem direito à nacionalidade, não assinala a que nacionalidade específica a pessoa tem direito.
Para garantir que os indivíduos não sejam privados de um conjunto mínimo de direitos relativos à nacionalidade, a comunidade internacional desenvolveu 2 instrumentos fundamentais, que são a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, que já citamos, de 1954, e o Decreto. Um apátrida pode também ser um refugiado? As pessoas que são apátridas, de fato, não estão incluídas na definição de apátrida da Convenção de 1954. Os redatores da Convenção de 1954 presumiram que todos os indivíduos sem uma nacionalidade efetiva, portanto, todos os apátridas de fato, eram refugiados. Os redatores da Convenção assumiram que o indivíduo se ia tornar um apátrida, de fato, depois de fugir de seu país de nacionalidade por causa de perseguição do Estado e que a mesma perseguição estava relacionada com a falta de uma nacionalidade efetiva. Considerando essa assunção, muitas pessoas que foram inicialmente consideradas como apátridas, de fato, receberam proteção internacional ao abrigo das disposições da Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados em 1951. Contudo, ser um apátrida, de jure ou de facto, não comporta necessariamente perseguição. O fundado receio de perseguição é o ponto crucial da definição de refugiado estabelecida na Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951. Tornou-se claro ao longo dos anos que existem apátridas de fato que não adquirem a nacionalidade de seu país de residência habitual e que, no entanto, não se qualificam como refugiados ou apátridas de jure. Com efeito, a maioria dos apátridas que precisam de assistência da Acnu, independentemente de serem apátridas de jure ou de facto, não são refugiados nem requerentes de asilo. Quando se considera que uma pessoa deixa de ser apátrida? A condição de apátrida deixa de existir quando o indivíduo adquire uma nacionalidade efetiva. Quais são os direitos e obrigações das pessoas reconhecidas como apátridas? Olha, existem alguns direitos humanos fundamentais que se aplicam a todas as pessoas, independentemente de sua condição ou do tipo de permanência numa determinada jurisdição. Estes incluem, por exemplo, a proibição da tortura e o princípio de não discriminação. Com efeito, a Convenção de 1954 afirma que as suas disposições deverão aplicar-se aos apátridas sem discriminação por motivos de raça, religião ou país de origem. Isso está escrito no artigo 3. Todo apátrida tem o dever de obedecer às leis e regulamentos do país onde se encontra. Isso está escrito no artigo 2. Tendo em conta o cumprimento dessa obrigação, o artigo 7º da Convenção de 1954 define o nível básico de proteção ao qual um apátrida tem direito. Qual o papel do Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refugiado? O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados tem estado envolvido na temática da apatridia e das pessoas apátridas desde o início das suas operações, lá em meados de 1950. A organização tem um mandato das Nações Unidas para proteger os refugiados e ajudá-los a encontrar soluções para os seus problemas. Muitos desses refugiados que a organização tem assistido ao longo dos anos também eram apátridas. De fato, ao longo de várias décadas, tem existido uma estreita relação entre a perda ou a denegação da proteção nacional e a perda ou a denegação da nacionalidade. Também é geralmente reconhecido que uma nacionalidade efetiva e a capacidade de exercer os direitos inerentes à cidadania ajudam a evitar as deslocações involuntárias e forçadas de pessoas. Obrigado, Dr. Fábio, pela sua participação. Foi bastante esclarecedor e enriquecedora sua participação. Então, pessoal, finalizamos por hoje o nosso primeiro podcast, Apátridia. Esse teve por finalidade questionar e analisar a responsabilidade civil e democrática dos apátridas. Obrigado, Dr. Fábio, pela participação. Foi bastante esclarecedor e enriquecedora a sua participação. Então, pessoal, finalizamos por hoje o nosso primeiro podcast. Esse teve por finalidade questionar e analisar a responsabilidade civil. Agradecemos imensamente a participação brilhantíssima do Dr. Fábio Diniz. Até a próxima! Bom, pessoal, eu que agradeço o convite. Fico feliz por ter podido ajudar vocês aí nos estudos. E força e até a próxima!